Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, nesse frio que continua na cidade de São Paulo, então eu continuo bem agasalhado também, espero que vocês também estejam, porque de maneira geral no Brasil tá frio, né? Então, se agasalhem para não ficar doente. Bom, o assunto de hoje, e talvez seja uma das últimas vezes que a gente vai falar sobre esse assunto no curto prazo, é Neymar. Neymar Júnior, outra vez, né? Esse canal já falou algumas vezes, né? Eu já falei algumas vezes sobre ele, porque é um cara midiático, toda hora tem uma polêmica, toda hora tem uma questão. E de novo, nesse final de semana, o Neymar foi central, só que dessa vez de maneira infeliz, né? Podemos dizer assim. No jogo do Santos e Botafogo, que aconteceu agora, o Neymar estava fazendo um bom jogo, o Santos, de maneira geral, vinha fazendo um bom jogo na Vila Belmiro, até que o Neymar ele faz um gol com a mão, sim, com a mão, ele basicamente espalmou a bola para dentro do gol, levou o segundo amarelo, por óbvio, e ele já tinha um cartão que ele tomou lá no início do jogo e acabou sendo expulso. Depois dessa expulsão, obviamente o Santos só se defendeu, além de ter perdido o Neymar, que era um cara diferente em campo, que estava de fato ajudando, e ficar com a menos, né? Acabou sofrendo um gol e perdendo o jogo para o Botafogo. E o Santos não pode perder pontos dessa forma, né? Tá muito mal no Campeonato Brasileiro, tá no Z4, virtualmente desesperado já para tentar não cair outra vez. O elenco é ruim, a estrutura não é boa, não existe uma unidade política bem estabelecida, o técnico é novato na profissão, o Kleber Xavier, que era assistente do Tite. Nada é muito nada tá muito bem arquitetado no Santos. E o Neymar era esse grande ponto que talvez unisse tudo. Talvez trouxesse o dinheiro com patrocínios, a organização, até com outras partes que entrariam junto com ele, até o pai dele, que também investiria no Santos, traria investimento, traria outros jogadores que gostariam de jogar com o Neymar e, portanto, o elenco ia ficar melhor. Era uma esperança para o Santos ter um ano decente até. Eu lembro que no início do ano muita gente falava isso. Então, com o Neymar, o Santos vai performar bem. Beleza, pode não ser campeão de nada e tal, mas vai ficar tranquilo, vai fazer um ano legal e quem sabe, hein? Quem sabe até beliscar. Pois é, eu sempre achei que era meio ilusória essa ideia, porque o Neymar, mesmo sendo um cara genial, não joga futebol há muito tempo, por causa de lesões, enfim, né? E eu achava muito ilusório que ele chegasse no Brasil e magicamente se tornasse o Neymar de 10 anos atrás, 15 anos atrás. E de fato isso não aconteceu. Puxando aqui os números rápidos do Neymar no Santos, né? Ele jogou 13 partidas, sendo que uma delas foi o amistoso com o RB Leipzig, então não é considerado um jogo oficial, mas de qualquer forma, né? Foram 12 partidas pelo Santos que estavam valendo alguma coisa. Nessas 12 partidas, o Neymar tem 3 gols e 3 assistências, sendo que os gols foram contra o Água Santa, a Inter de Limeira, que se eu não me engano foi aquele gol olímpico, e contra o Bragantino, ainda lá no Campeonato Paulista. As assistências foram nos mesmos jogos. Foram contra o Água Santa e 2 vezes contra o Inter de Limeira. Então, de participação direta no resultado do Santos, o Neymar só participou em 3 partidas, e todas no Campeonato Estadual, sendo que 2 delas contra times muito fracos. O Água Santa e Inter de Limeira são times de série D, C, nem tem série, nem sei direito. Assim, não é um parâmetro real para se ter. Além disso, o Neymar tomou 3, na verdade 4, né, cartões amarelos. 2 contra o Botafogo agora no último jogo, um contra o Fluminense mais para trás, pelo Brasileirão, e um contra o Noroeste também no Campeonato Paulista. E agora ele foi expulso, obviamente, contra o Botafogo. O Neymar tem mais cartões amarelos do que gols marcados com a camisa do Santos nesse retorno, gente. E é complicado falar isso porque quando ele entra em campo, a gente percebe que o Neymar ajuda muito. O Neymar muda o jogo. Eu vi boa parte desses jogos do Santos muito por isso. Obviamente, quando o Neymar ia entrar, eu tava muito mais afim de ver para ver o que ele ia fazer, né? E ele performava. Ele entrava para jogar meia hora, entrava para jogar 40 minutos. Também tem esse detalhe, né? A única partida que ele jogou o jogo inteiro, do minuto 1 ao 90, foi contra a Inter de Limeira, que talvez tenha sido a melhor atuação dele, com um gol e 2 assistências. Um mero detalhe. De resto, ele joga pedaços do jogo. Muitas vezes começando essa no intervalo ou entrando no segundo tempo. E o time muda completamente. Ele é um cara muito diferente, tecnicamente. O cara que encontra passes que nenhum outro, pelo menos no time do Santos e poucos no Brasil, encontrariam. Finaliza muito bem pro gol, cobra falta com perfeição. É um cara diferente. Isso todo mundo sabe. Isso aí não tem mistério. O problema é, fisicamente o Neymar nunca esteve no que a gente esperava que ele pudesse estar no Santos.
e ele não conseguiu ajudar. A verdade é essa. O Neymar ainda segue com problema de lesão. Ele perdeu no Santos, se eu não me engano, 9 partidas por lesão. E jogou 12. É um aproveitamento aí de quase 50% entrando em campo. Considerando que teve jogo que ele jogou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Isso quer dizer que ele teve muito pouco tempo em campo, cara. E a gente tá falando já de meses. O primeiro jogo do Neymar no Santos foi lá no início de fevereiro, foi no dia 6 de fevereiro, contra o Botafogo de São Paulo. E a gente já tá em junho, né? Então a gente vai falar março, abril, maio, junho. Foram 4 meses. E o Neymar segue mal fisicamente. Não consegue jogar um jogo completo. Pro Santos isso é muito custoso. É legal a imagem dele, óbvio, ele é um ídolo do clube, é um cara muito importante. Só que ele tem um custo alto também, né? O Neymar custa do Santos. Esses números variam um pouco dependendo de quem fala e como você enxerga, né? Mas é coisa de quase 4 milhões de reais por mês do Santos, cara. Além de 75% dos contratos de publicidade que chegaram depois dele. Alguma coisa nesse sentido. É muito dinheiro para um cara que não consegue entrar em campo. E considerando também que os companheiros dele são horrorosos, na sua grande maioria, o que importa ele jogar meia hora e achar 3 passes se o cara perde o gol? Colocar uma bola na cabeça do Tassiano sozinho dentro da área se ele cabeceia para fora. O que ele faz não é aproveitado e o resto ele não faz e custa uma quantidade colossal. Hoje eu li uma notícia de que o Santos está precisando adiar as dívidas que ele tem para conseguir manter o Neymar. Cara, é um buraco que o Santos talvez não saia. Se o próprio Neymar, muito na figura do pai dele também, não resolverem salvar o Santos em breve, porque talvez esse seja o plano, pelo menos do Neymar pai, que é afundar o Santos e aí comprá-lo. Eu enxergo esse plano. O Neymar pai está querendo que isso aconteça para comprar na baixa e aí transformar o Santos e ganhar dinheiro com isso também. Mas enfim, né? Aí cada um avalia o que quiser. Se isso não acontecer, o Santos está se endividando, é capaz de cair para a Série B e o Neymar vai embora. Se isso acontecer, o Neymar vai embora. E quem vai ficar vai ser o Santos quebrado, acabado. E isso é um perigo, cara. Hoje eu enxergo, assim, uma situação muito complicada. Eu não sou torcedor do Santos, então não posso afirmar isso de verdade, né? Só que, cara, muitas vezes, do jeito que se fala sobre essa situação do Neymar no Santos, como torcedores ou não torcedores, enfim, até mesmo membros do clube, o Santos se apequenou. Hoje ele é menor do que o Neymar, na visão de muita gente. Essa é a minha análise. Para mim, o Santos é muito maior do que o Neymar. Um clube nunca é menor do que um jogador, em nenhuma situação. O Flamengo não é menor do que o Zico, por exemplo. O Botafogo não é menor do que o Garrincha. O Santos não é menor do que o Neymar. Não importa. O clube tá sempre acima. Mas hoje eu enxergo o Santos, cara. Ele tá entregando tudo pelo Neymar e não tá se preocupando com o próprio futuro. Tudo bem que talvez seja a única solução do presente, mas, porra, se você consegue pagar 4 milhões por mês do Neymar, então usa esse dinheiro para contratar vários outros caras que vão conseguir te ajudar muito mais e deixar o time numa situação muito mais confortável no Brasileirão. Verdade é essa, né? Verdade é essa. E eu acho isso muito perigoso, né? Acho isso muito perigoso. O Santos é um time gigantesco no Brasil, cara. Já ganhou de tudo, tem uma história muito foda. Mesmo sendo de uma cidade pequena, né, que Santos é uma cidade relativamente pequena, não é uma capital, performa como se fosse um time de capital, historicamente falando. E eu vejo um limbo hoje. Eu vejo um limbo. Quanto mais o Santos se apequenar diante do Neymar, mais próximo de ser realmente um time pequeno ele vai se tornando. Agora tá esse imbróglio, né, de, pô, Neymar fica ou não fica? O Neymar renova ou não renova? Eu não tenho ideia do que ele vai querer fazer. Ele já tá dando declarações muito complicadas de que o time é ruim, de que precisam ajudar ele. Perguntam sobre renovação, ele fala que não tem que pensar nisso agora. Ele disse que só ia responder isso depois do dia 12, que seria o último jogo dele sob contrato contra o Fortaleza. Já não vai ser mais. Porque ele foi expulso, então ele não joga contra o Fortaleza. Então ele pode tomar essa decisão agora, durante a data FIFA, a qual ele também não foi convocado, então ele não tá fazendo nada. Não, mentira, né? Ele tem o leilão dele lá, que ele faz, o leilão do Neymar. Tudo que ele faz que não é relacionado com futebol, enfim, né? É complicado. Mas e aí? Qual que vai ser a decisão dele? Ele vai ficar no Santos e se comprometer a não deixar esse time cair esse ano?
Porque ele vai jogar pro time não cair. E o time vai ser isso aí, não vai mudar. A verdade é essa, o time não vai mudar. O Santos tem dinheiro para modificar esse elenco. Já fez um monte de movimentação no início do ano, a maior parte delas todas erradas, no fundo, né? E vai ser difícil de mudar alguma coisa. Ele vai topar esse projeto? Ou ele vai pular fora? Não é porque, beleza, ele não tem muito mercado, acho difícil ele voltar para a Arábia, acho difícil ele voltar para a Europa, impossível praticamente. Jogar entre o time do Brasil, talvez, mas ele teria que reduzir muito a pedida salarial, ninguém ia aceitar pagar, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Botafogo, nem ninguém ia aceitar pagar o que o Neymar pede. Ele teria que reduzir muito isso, ou teria que jogar no México, sei lá, num time do México, porque os times mexicanos de ponta têm muito dinheiro, muito mesmo, mais que os times brasileiros. Ou jogar na MLS e jogar com o Neymar e o Suárez lá no Miami, no Inter Miami. É isso aí que ele tem de mercado. É jogar no Inter Miami, no México, ou em sei lá onde. Ele vai querer isso ou vai querer jogar no Santos? Para mim, essa é a grande questão. Não sei o que ele vai querer. Como preparação para a Copa do Mundo, acho muito complicado o cenário que se tornou. Quando ele volta para o Brasil, nós tínhamos uma ideia de que, pô, ele vai jogar muitas vezes contra times um pouco mais frágeis, ele vai conseguir performar bem, vai conseguir voltar ao que a gente espera que ele seja para a Copa do Mundo. Isso não tá dando certo e, assim, não vai dar mais. A verdade é essa. Isso não vai dar mais certo aqui no Brasil. Ele se tornou um jogador de meio período, digamos, né? Se ele for pro Inter Miami ou pra MLS de maneira geral, qual é a competitividade que essa competição tem? Nenhuma. O preparo dele vai ficar complicado, né? Se ele for pro México, é a mesma coisa. Então, assim, o cenário do Neymar hoje é de grande decepção. Eu imagino que ainda mais para o torcedor santista, uma grandíssima decepção. E eu acho que o gol de mão que ele faz, né, contra o Botafogo agora, podendo ser o último ato dele com a camisa do Santos, o time que o revelou, o time que ele volta com pompa e circunstância, como o príncipe, o salvador. Se o último lance dele com a camisa do Santos for fazer um gol com a mão e ser expulso, e o time dele perder por isso, cara, é nada mais do que simbólico do que se tornou a carreira do Neymar. Uma carreira de muita expectativa e de nenhuma entrega. Nenhuma entrega. A gente esperava que ele fosse o melhor do mundo. Jogador, né? Nunca foi. A gente esperava que ele ganhasse a Copa com o Brasil. Ele nunca ganhou. A gente esperava que ele levasse o PSG ao título da Champions. Nunca levou. E agora o PSG ganhou, né? Fica aí a curiosidade. A gente achava que ele voltaria para o Santos e ia massacrar no futebol brasileiro. Também não fez. A gente achava que o Neymar, no Al Hilal, se recuperaria bem da lesão, porque lá é um cenário de pouca competitividade, né? E perseguição e tal. Também não aconteceu. Tudo que a gente espera do Neymar não acontece já tem aí, cara, sei lá, 10 anos. Ele virou um jogador hipotético. Puramente hipotético. E que, sendo sincero, ele ainda é jovem. Tem 33 anos, sei lá. Mas eu não consigo enxergar ele se tornando mais realidade. Pra mim, o Neymar se tornou hipotético e disso não muda mais. Infelizmente. Infelizmente. Eu queria muito que ele voltasse a jogar pra caramba. Muito, pô. Eu queria que ele ajudasse a seleção aí pro Hexa, mas eu não enxergo mais nele essa pessoa. Ele ainda vai ser um líder lá e tal, mas não vai ser o cara mais do time. Decisões de fora de campo, decisões de estilo de vida, lesões que o perseguiram na carreira, é bem verdade também, acabaram com o cara. E hoje ele não consegue jogar mais do que 20 e poucos minutos. E é triste vislumbrar o que ele poderia ser. Porque nesses minutos que ele consegue jogar ainda, ele joga pra caralho. Mas é tudo que ele pode entregar. Infelizmente. Ele deve renovar com o Santos? Eu, se fosse o Neymar, só pra fechar o vídeo, né? Eu, se fosse o Neymar, renovaria com o Santos. É um lugar que ele tem carinho, querendo ou não. Ele pode voltar a ser o que era antes. E dinheiro ele já tem, né? Então, assim, eu até reduziria o salário. Se eu fosse o Neymar, eu reduziria muito meu salário. Talvez até ganhar salário simbólico, visto que ele já é bilionário, né? Para que o Santos pudesse reinvestir esse dinheiro em elenco. E isso fizesse com que todo mundo subisse junto. Eu faria isso. O Santos deveria renovar com o Neymar? Nesses moldes de hoje, não. A minha opinião é que o Santos não pode comprometer o longo prazo, o médio prazo e talvez até o curto prazo pelo Neymar. Um clube nunca pode fazer isso. Nunca. Porque o jogador vai embora. O clube fica. E toda vez que clubes, principalmente do Brasil, né, fizeram movimentos desse tipo, se prejudicaram muito e se arrependeram profundamente.
O clube não deveria fazer isso, só que eu acho que vai fazer. O jogador deveria fazer isso, mas eu acho que não vai fazer. Enfim, ambos vão tomar a decisão errada. Essa é a minha opinião. E no fim das contas, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que o Neymar sai do Santos. Tá? Eu diria que o Neymar sai do Santos. Aí pra onde ele iria eu não sei, mas o cenário é complicado. Mas como eu não tenho nenhuma informação sobre, pode ser que ele fique. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E aí a gente vai falar mais do Neymar, né? Em algum momento, ele vai soltar alguma polêmica, vai falar alguma atrocidade, ou vai parar num time midiático outra vez, e a gente vai ter que falar outra vez o nosso querido menino Ney, que já tem quase 40 anos, a gente ainda chama de menino Ney, porque as atitudes, querendo ou não, são de menino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí nos seus comentários, não esqueçam um like, compartilhar com a rapaziada. Um forte abraço e até a próxima.